Existe uma verdade que muitas pessoas tentam evitar. E a gente sabe que a maioria das pessoas, e talvez você seja uma pessoa, e eu sou e fui uma pessoa, e estou trabalhando para que não seja mais, que gosta de controle, gosta de controlar tudo, gosta de saber que tudo tá saindo conforme você planejou. Você planeja aquela viagem, você planeja aquele relacionamento, você planeja o seu trabalho, você planeja a sua vida, planeja as suas coisas, planeja a sua família, planeja tudo. Você tem tudo planejado na ponta do lápis. Mas você sabe, lá no fundo, que a maioria das coisas que você planejou não vai sair como você quer. Porque isso tudo não está no seu controle. Por mais que você anote, por mais que você coloque tudo na ponta do lápis, está tudo anotado no caderno, a vida sempre dá um jeito de fazer do jeito dela, que a maioria das vezes é contrário àquilo que você planejou. Você não controla nada disso. Você não controla o que as pessoas pensam sobre você. Você não controla o que vai acontecer amanhã. Você não controla se alguém vai ficar ou se vai embora da sua vida. Tudo que é externo, nós não temos controle. Só que isso talvez é um instinto de todos nós, que sempre queremos controlar tudo, sempre queremos que as coisas saiam como a gente quer, mas não é assim. Por mais que você esperneie, por mais que você fique irritado, isso não vai mudar o fato de que você não está no controle. Eu sei, é difícil a gente ouvir isso, né? Até porque a gente tem a ideia de que a gente pode sim controlar tudo, mas não. Existem poucas coisas que você pode controlar. A grande maioria você não vai conseguir. E se você não entender isso, você vai viver a vida frustrada. Desde sempre, o ser humano tenta controlar tudo. Tenta controlar o futuro, achando que pode mudar alguma coisa do futuro. Tenta controlar as pessoas, manipular, fazer com que elas entrem no jogo dele, que elas sirvam para os seus propósitos. Mas isso também tem um lado macabro. E tentam controlar sempre as circunstâncias das coisas. Mas nada disso funciona. E isso só vai tirar frustração, ansiedade e um medo fora do controle. Porque você sempre vai sentir medo daquilo que sai do seu controle. Você planejou, mas você tem medo de que aquilo tome algum outro rumo. Então o seu corpo vive em um constante alerta. Grande parte do sofrimento humano vem de tentar controlar aquilo que é incontrolável. Você tenta controlar se alguém vai gostar de você. Você faz de tudo para que ela venha gostar de você e tenta controlar isso. Mas não está sob o seu controle. Se a pessoa insistir em não gostar de você, você pode fazer o que quiser. Ela não vai gostar de você. Você tenta controlar se um projeto vai dar certo. E aqui você tem que sim fazer planos, mas também ter a ideia de que esse plano pode sim dar errado. E muito provável que dê. A maioria das coisas que a gente planeja não dá certo. Você não escolheu nascer, você não escolheu a sua família, você não escolheu as dificuldades que você passou, as circunstâncias que você passou. E se for pensar no agora, um acidente pode mudar qualquer coisa. A decisão de uma pessoa, seja familiar, seja um parente, seja um relacionamento, seja amigo, pode mudar qualquer coisa na sua vida. E a verdade, cara, é que a vida é mais caótica do que a gente pode pensar que ela é. Sim, ela é caótica. Mas é nesse caos que nasce sempre o propósito da vida. Mas eu queria falar um pouco sobre a filosofia estoica. E a filosofia estoica, ela separa em duas coisas: aquilo que você controla e aquilo que você não controla. Vamos começar com o que você não controla. Entenda um negócio aqui. Você não controla a opinião dos outros. Aquilo que as pessoas pensam a seu respeito, você não tem controle. Elas podem pensar o que quiser e você pode tentar fazer o que você quiser a respeito disso. Mas ainda assim elas vão ter opinião formadas por ela mesma, que não depende daquilo que você faz. Você também não controla os resultados daquilo que você faz. Tudo que você planeja e tudo que você coloca em prática, você não controla o que aquilo vai causar, tanto nas outras pessoas quanto nas circunstâncias da vida. Você não tem esse controle. Você não tem o controle sobre a sorte. A sorte está aí para qualquer pessoa, mas você não consegue controlar ela. E você não consegue controlar os acontecimentos que vêm na nossa vida. Tudo que acontece na sua vida, você não tem controle nenhum. Seja pelo lado bom, seja pelo lado ruim. E o que você consegue controlar? Você já parou para pensar nisso? Vamos lá. Você consegue controlar suas escolhas. Aquilo que você escolhe fazer, você tem total controle. Você consegue controlar como você vai decidir o que você vai fazer a partir de tal coisa que aconteceu.
uma pessoa te insultou, uma pessoa brigou com você, te chamou daquilo e você tem a decisão, você tem o controle de tomar a decisão correta ou incorreta nesse caso. Você consegue controlar o seu esforço. Você consegue controlar a sua disciplina. Você consegue controlar as suas atitudes. Resumindo, você tem controle sobre aquilo que é interno, sobre o que é você. Coisas externas você não tem controle nenhum. Você só consegue controlar aquilo que vem de você. As suas escolhas, o que você vai fazer, o seu esforço, a sua disciplina, a sua constância, os seus sonhos. Isso sim você tem controle. E para que muitas vezes a gente foca tanto nas coisas que a gente não tem controle e esquece das coisas que a gente tem controle? Eu faço uma coisa hoje na minha vida que me ajuda em muitas ocasiões. Às vezes eu me vejo estressado por coisas que eu não tenho controle. Mas eu tenho que parar e pensar que, se não está no meu controle, por que eu vou me estressar com isso? Eu começo a fazer esse exercício de reflexão. Por que eu me estresso por algo que eu não consigo controlar? Tudo que acontece na minha vida eu pergunto, eu consigo controlar aquilo? Se eu não consigo, isso já não faz parte da minha preocupação. Faça esse exercício também. Você pode estudar muito, trabalhar duro e cuidar da sua saúde. Tudo isso faz parte daquilo que você consegue fazer. Mas você não controla se você vai ser reconhecido por aquilo que você faz. Se algo inesperado vai acontecer. Se você vai ganhar aquela promoção no trabalho. Se você nunca mais vai ficar doente, nunca mais vai pegar uma gripe. Você não controla os resultados da vida. Mas você controla a forma que você vive. Então entenda de uma vez por todas. Você não vai controlar o mundo, você não vai controlar as pessoas e você não controla o seu futuro. Não, por mais que você planeje, você não vai controlar ele. Ele está fora do seu alcance. Foque naquilo que você realmente consegue controlar. Sua postura, as suas atitudes, decisões, a vida nunca esteve sob o seu controle. Mas quem você quer se tornar ou ser, isso sim sempre esteve no seu controle. Foque naquilo que está ao seu alcance. Pare e pense se aquilo realmente vale o seu tempo, o seu desgaste mental. Se você não tem como resolver, se você não tem autonomia ou controle sobre aquilo, isso não tem que tirar a paz da sua cabeça. Quando você entende isso, a sua vida fica menos ansiosa, menos frustrativa e com um propósito mais definido. Um caminho definido para onde ir. Porque você sabe que tudo que depende de você, você está fazendo. E as circunstâncias à volta, você não consegue controlar. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí. Se inscreva no canal e mande para aquela pessoa que vive ansiosa e que precisa entender que por mais que ela vive preocupada com tudo, isso não vai mudar o fato de que as coisas vão acontecer como elas devem acontecer e não conforme ela planejou. Muito obrigado por assistir até aqui.